Oi, turma. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje é sexta-feira, dia de sextar, né? Apesar de ser uma sexta-feira 13 de agosto. Mas como a gente não tem superstição, a gente continua tocando firme, tá bom? Bom, antes do mais nada, pessoal, muito obrigado por estarem aqui presentes, me acompanhando, escutando aí os nossos comentários, as nossas opiniões. Vocês sabem que nós somos um canal novo, recente, então eu já vou pedindo aí para vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter, porque a nossa missão aqui é trazer a informação verdadeira para vocês, através de muita pesquisa, através de muita análise. A gente não faz parte de nenhum grupo de WhatsApp, né? A gente não traz notícias falsas, vocês entenderam? A gente procura trazer um esclarecimento maior para vocês, tá ok? Então, contribuam com a gente aí, dê um like, dê um dislike, faça o seu comentário inteligente, porque inclusive a gente pode, esses comentários contribuem com que a gente coloque pautas novas aqui para serem discutidas, tá bom? Bom, gente, hoje eu estou trazendo um assunto que ontem, com o falecimento triste, né, do ator Tarcísio Meira, e no dia anterior até do Paulo José, eu no vídeo de ontem até comentei que, na minha opinião, era o fim de uma grande época, né, que a gente estava vivendo. E, para minha surpresa, eu vi assim uma discussão feroz, né, na internet, nessas redes sociais, gente criticando vacina, gente criticando um monte de coisas, falando um monte de bobagens. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, buscando e analisando, né, bastante a respeito desse problema que houve com o Tarcísio Meira, ok? A morte, né, do Tarcísio levantou, assim, no país, uma discussão que eu acho bastante salutar, tirando aquelas discussões, tirando aqueles twitters maldosos, né, aquelas coisas maldosas, mas abriu-se a necessidade de uma discussão de ter uma terceira dose de vacina nessa faixa de população. Então eu lendo aqui nos jornais, lendo em vários sites da internet, essa discussão toda, né, me levou a fazer esse vídeo, buscando aí mais informações para poder tentar esclarecer mais a respeito desse assunto. Eu acho importante essa discussão sobre a terceira dose da vacina. Os especialistas a quem eu andei consultando aqui através dos jornais, da internet, né, dizem que essa revacinação, vamos chamar assim, nessa faixa etária, vai ser necessária. Mas tem um porém, né, que somente depois que nós atingirmos um determinado número da população completamente imunizada com as duas doses ou com a dose única lá da Janssen, é que a gente pode estudar a fundo essa tal dessa terceira dose, que por enquanto é prematuro, né? Porque a baixa imunização dos brasileiros pode causar um momento de alta circulação do vírus, causando infecções mesmo nas pessoas vacinadas. Então, pessoal, veja que esse assunto ainda demanda de estudos de eficácia, né? E basicamente bate na mesma tecla, né, que é a imunização com as duas doses. Com relação ao caso do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, né, ambos tinham sido vacinados contra a Covid em março.
E ambos, mesma idade, idosos, foram internados no mesmo dia, no mesmo hospital. O que aconteceu? Vocês vejam, a Glória Menezes, que provavelmente não tinha nenhuma complicação ou alguma comorbidade mais séria, ela saiu do quadro, né? Não precisou ser entubada, teve só uma oxigenação forçada e provavelmente entre hoje e amanhã ela está tendo alta do hospital. Ao contrário do Tarcísio Meira, né? O Tarcísio Meira, gente, ele era um ex-tabagista. Ele sofria de efizema pulmonar, né? Há muitos anos, né? Então, o que acontece? A doença, essa Covid, ela ataca principalmente os pulmões, né? E ele tinha uma deficiência, né? Uma doença relacionada ao tabagismo de muitos anos, apesar de ele ter largado de fumar. E com isso, mesmo estando vacinado, ele era uma pessoa com uma imunidade mais baixa. Então causou a internação dele de uma forma mais severa, passando a ser entubado e passando a sofrer até de hemodiálise, porque deveria estar também com alguma insuficiência renal. Então, a vacina, como vocês veem, num caso único, de mesma família, mesma idade, mesma época, né, tiveram resultados diferentes. A Glória Menezes, dentro da expectativa, e o Tarcísio Meira, ele foi atingido, e ele está dentro de uma taxa percentual em torno de 3%, né, que vão sofrer casos mais sérios, mais graves, que podem levar ao óbito. E ressaltar que as pessoas idosas, né, que possuem principalmente doenças imunodepressoras ou portadores de comorbidades, têm um sistema imunológico mais enfraquecido. E, portanto, a sua produção de anticorpos para qualquer tipo de vacinas é menor e vai caindo com o tempo. Então, num caso de uma infecção gravíssima, como foi no caso dele, pode levá-lo à morte. Então, gente, a gente pode afirmar seguramente, né, que a morte do Tarcísio Meira não sugere ineficácia das vacinas. Muito pelo contrário, vejam o caso da Glória Menezes. A Fiocruz, junto com seus pesquisadores lá daquele observatório Covid-19, está projetando um aumento de internações de idosos com Covid-19 nas últimas semanas. Em São Paulo, segundo os dados compilados por esse grupo, né, o crescimento ocorre tanto na faixa de 70 a 79 anos, quanto na de idosos com mais de 80. Sendo que, nessa faixa de população, né, a subida está sendo maior, a internação está sendo maior. Os números não permitem ainda, né, afirmar que tem alguma relação direta com a proteção das vacinas. Mas a Fiocruz não descarta essa hipótese. A diferença é o seguinte: esses grupos mais idosos começaram a ser vacinados primeiro, ok? Então pode ser, né, que tenha uma diminuição da eficácia com o tempo da vacina que está sendo estudado. E por isso poderia levar a ter a terceira dose, ok? Agora, em julho, o Ministério iniciou uma pesquisa para verificar a necessidade da terceira dose para os idosos. Nessa sexta-feira, hoje, né, o PNI está se reunindo, né, para discutir exatamente esse tema, a internação de idosos, o crescimento da internação de idosos. É consenso entre todos os especialistas que antes de iniciar a terceira dose, o Brasil precisa acelerar a vacinação com a segunda dose,
considerando principalmente o avanço da variante Delta, que é mais transmitível. Os estudos já demonstraram que só uma dose de vacina não protege contra esta cepa. Então, o prazo que o Ministério está dando aí, né, o PNI estava dando de 3 meses, tal, tem que ser encurtado e tem que acelerar a segunda dose o mais rápido possível, né? Os países que estão na frente da cobertura vacinal, a estratégia de aplicação da terceira dose já começou. Por exemplo, é o caso de Israel, que tem 62% da sua população totalmente imunizada, né? Eles estão aplicando a terceira dose aos idosos com mais de 60 anos, estão aplicando uma terceira dose da Pfizer. E o Chile, na quarta-feira passada, que também tem uma taxa muito alta de imunização, e a vacina, a maioria das vacinas aplicadas lá eram da Coronavac, também iniciou uma aplicação de terceira dose para esses mais idosos, mas só que agora eles estão aplicando uma dose da AstraZeneca. Nos Estados Unidos, que tem metade da população vacinada, né, o FDA está aprovando para a próxima semana também a aplicação da terceira dose da vacina, né, como reforço para pessoas imunocomprometidas. Então, vocês vejam, o Brasil tem dificuldade de fazer parte desse debate porque parte significativa da população adulta não tomou ainda nem sequer a primeira dose. O Brasil precisa fazer esforços para ter mais doses, proteger as pessoas, né, que têm diminuição da resposta imunológica. O Dimas Covas, em entrevista, disse que, embora os estudos da Sinovac já tenham mostrado que uma dose adicional potencializa a resposta imunológica no caso da Coronavac, nós não podemos pensar numa terceira dose agora, nesse momento, enquanto não atingirmos pelo menos 80% da população totalmente vacinada. Isso é, inclusive, segundo o próprio Dimas Covas, é uma recomendação até da OMS. Então, dentro dessas pesquisas que eu andei fazendo, eu encontrei aqui, até deixo o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada, né, de 5 perguntas que foram feitas aí aos especialistas, que eu achei muito interessante. A primeira pergunta é: por que a infecção, né, por quem já tomou a vacina, não significa que o imunizante é ineficaz? Então, um dos especialistas aí disse que o seguinte: as vacinas contra a Covid que estão sendo aplicadas no Brasil têm capacidade de prevenir contra a evolução da doença para casos graves e óbitos, né? Ao mesmo tempo, os imunizantes mais eficazes também breakthrough, ou seja, infecções em já imunizados, que acabam variando de acordo com o espalhamento do vírus e com a transmissibilidade das novas cepas. Eu posso tomar 2 doses da vacina, né, e gerar anticorpos e pegar Covid assim mesmo, ou ser um portador, né, da doença. Outra pergunta que foi colocada é: idosos vacinados ainda têm risco de desenvolver a forma grave da doença? Por quê? Então, aí quem responde é uma epidemiologista, ex-coordenadora do PNI. Ela diz o seguinte: os idosos vacinados têm risco maior de desenvolver a forma grave da doença na comparação com a população jovem, também vacinada, porque a capacidade de produção de anticorpos e de ter células de memória são menores. Células de memória é aquela célula que lembra, né, que você tem lá um anticorpo dentro do seu
do seu mecanismo, né, de prevenção. Então a pessoa com mais idade, ela tende a ter uma diminuição dessa célula. O ser humano vai tendo uma debilidade ao longo do tempo. E o sistema imunológico não é diferente disso. Vale para todas as vacinas. O organismo perde a capacidade de produção de anticorpos com a idade. Outra pergunta que também foi muito interessante. A circulação viral inclui na contaminação de quem já foi 100% imunizado? Aí a Natália Pasternak, né, deu uma explicação muito singela, muito simples. Ela fez uma relação, né, com o goleiro de um time de futebol. Né? Se muitas bolas forem chutadas ao gol, as chances que ele vai ter de sofrer um gol acabam sendo maiores. Vocês entenderam? Então, a carga viral aumentando, a chance de alguém, mesmo 100% imunizado, de pegar um vírus, tem, com certeza. Porque nem todas as vacinas são 100% eficazes. Né? Elas têm uma taxa de eficácia, uma taxa que varia de acordo com vacina para vacina. Mas um número importante que o Imperial College colocou, e que está baseado em estudos bem claros, é que 3,7% da população idosa vacinada, completamente imunizada, corre o sério risco de pegar a doença de forma grave e até ir a óbito. Entendeu? Então, aí vem a quinta e última a quinta pergunta. Não seria o caso de iniciar já com dose de reforço para idosos em vez de vacinar adolescentes? E aí, gente, tem uma questão, aí tem assim um debate entre os especialistas. Alguns dizem que não, que deveriam continuar vacinando os adolescentes, né? E não aplicar a terceira dose em idosos para aumentar o número aí de imunizados, porque os adolescentes também merecem ser vacinados, tá certo? Em compensação, um infectologista da USP, o Evaldo Stanislau, diz que, devido à observância de alta internação de idosos nos últimos tempos, a vacinação de adolescentes deveria ser adiada um pouco para dar preferência à terceira dose dos mais velhos. Então vocês vejam, pessoal, é um assunto que está em pauta e que nós não podemos esconder o sol com a peneira, né? É um assunto sério que está sendo encaminhado, está sendo estudado. O que nós precisamos, uma conclusão muito rápida, né, de tudo isso que eu passei aqui para vocês, de tudo aquilo que eu vi e li, é que realmente nós precisamos aumentar o número de imunizados 100% o mais rápido possível. Nós temos que imunizar rapidamente esse pessoal, porque as novas variantes que estão surgindo, uma delas, a variante Delta, já tem a informação de uma outra variante saindo nos Estados Unidos, né? A variante Delta, ela não... uma só dose da vacina não protege você de contrair a doença. É necessário a aplicação de 2 doses, entendeu? Então, essa matéria é uma matéria importante, foi útil, né? Bastante útil essa discussão séria que houve dentro das redes sociais, mas vale aqui um esclarecimento, vale o esclarecimento que eu estou deixando para vocês, né? Resumo da história: precisamos aumentar urgentemente esse número de imunizados, crescer, né, rapidamente, para que a gente possa aí então começar a estudar a terceira dose para os vacinados. Tá ok? Pessoal,
O recado foi dado, era esse. Deixo aqui embaixo o link dessa pesquisa toda que foi feita. Eu quero agradecer a vocês aí a atenção que vocês me dispensaram. Não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, né? Não esqueçam, a gente é um canal novo, está crescendo, a gente quer ter aqui uma oportunidade de poder trazer a vocês essas informações importantes, sem falsear a verdade, tá ok? E nós estamos juntos aí, tá bom? Todos vocês tenham um excelente fim de semana, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom, pessoal?